Fala galerinha, beleza? Hoje você tá protegido? Tô protegido, né? Porque a gente vai fazer uma experiência, não vai? A gente vai mostrar um exemplo aqui da balança, não vai? Exatamente. É isso mesmo. Quando você é carga pesada, você tá se protegendo. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Você tá limpinho hoje, hein? Cara, eu tô, viu, velho? Tomou um banho? Tomei um banho, né? Tirei um pouco de pelo, né? Do último vídeo pra cá, né? Parece que eu tomei um banho mesmo. Exatamente. Então vamos pra aula, chama logo a vinheta, vamos falar sobre massa. Isso mesmo. Essa vinheta aí ficou top, Show, hein? Show, hein? Antes de começar a aula, vamos dar um recado pra eles? Vamos, é claro. Qual que é? Do Passeio Direto, a nossa plataforma aliada e nossa parceira, onde você pode estudar não só química, mas todas as matérias do ensino médio. Exato, lá você vai encontrar conteúdo exclusivo do Química Simples, além de conteúdo que a gente já coloca aqui no YouTube, que também está presente lá, para te ajudar a estudar de uma maneira organizada, para te ajudar ali a ter aquela aprovação naquela provinha e naquele vestibular que você tem interesse. Então vai lá, a www.passeidireto.com. Então vamos para a aula agora. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre unidade de massa atômica. Então preste atenção, quando você vai falar sobre a sua massa, a massa de uma pessoa, chega aqui, Pavanelli, chega aqui rapidinho, né? Olha aqui o Pavanelli, ó. Pavanelli, quando você vai falar para alguma pessoa assim, qual que é o valor da sua massa? Eu falo a verdade. Por exemplo, né, que seria... Fala assim, lá tem uns 80, sei lá, por aí, mais ou menos. 80. Foi bonzinho agora, bonzinho, hein? Né? 80 quilogramas. Eu também tô com 80 quilos, só que coincidência. E parece que a gente aparece, a nossa aparência é diferente. Nós temos a mesma altura e praticamente o mesmo peso. Eu tô num chassi de batata, né? Exato. Na verdade, eu sou um pouquinho mais alto, né? Deve ser por isso que deve ser por causa disso, uns 2 centímetros faz muito diferença. Mas a gente costuma falar que nós temos lá 80 quilogramas. Essa é a unidade de massa. Mas eu poderia falar também outras formas, né? 80.000 gramas. Exato, só que aí ficaria um valor muito grande. Muito alto, ou então 0,08 toneladas. Pega um canetão ali pra gente. Vai lá. Esse canetão aqui, qual que vocês acham que seria a massa dele, assim, professor? Cara, isso aí deve ter entre 50 e 100 gramas. Não deve ser mais pesado que isso ou menos pesado. Você percebeu que você utilizou uma unidade diferente? Né? Quando eu perguntei a massa do corpo dele, ele falou lá, 80 quilogramas. E agora ele utilizou gramas, né? Eu tenho até aqui uma balança para provar, né, que o canetão, vamos ver aqui. Ó, isso nós estamos fazendo um experimento agora. Por incrível que pareça, isso é um experimento. Não faça experimentos em casa, sem a supervisão de um adulto. Faça no seu vizinho, né? Se acontecer alguma coisa, acontece na casa do seu vizinho. Exatamente. Deu 14 gramas, só 14 gramas. É bem Nossa, levezinho. Eu chutei muito alto, hein? Agora sobe... Não dá. Não, melhor melhor não. Vai quebrar a balança. Essa balançazinha de cozinha, né? Melhor não, né? Deixa ela lá. Não precisa subir, não. Essa balança, ela mede massas pequenas, massas ali que dão valores em gramas. Ela não chega ali a medir vários quilogramas. Acho que o limite dela é 5 quilos, né? Então, você percebeu que dependendo do tamanho do objeto... Um objeto muito grande, largo, né? E para um objeto bem fininho, pequenininho, a gente usa massas diferentes. Imagina se a gente for falar da massa de uma baleia, ou de um caminhão, ou sei lá, de alguma coisa muito grande, que a gente usa normalmente toneladas. Tudo isso para ficar dentro de números pequenos que fique mais apalpável para o nosso entendimento. Exato, fique mais compreensível, né? Se você chegar no cidadão e falar assim, nossa, eu tô com 80.000 gramas... Ele vai parar assim, vai raciocinar um pouco até fazer uma associação das massas, né? Então é mais plausível utilizar unidades diferentes dependendo do tamanho dos objetos. Isso mesmo. Agora, dá licença. Se você for falar sobre um átomo ele é extremamente pequeno, né? E se você fosse utilizar a massa de átomos em gramas, ou em quilogramas, ou nas unidades convencionais, ia dar um valor muito pequeno.
seria 0,000000000000000000000 até chegar em algum valor numérico diferente de zero. Por isso, nós utilizamos uma unidade especial para átomos, que é a chamada unidade de massa atômica. Do mesmo jeito que o quilo é padronizado a partir de um objeto, existe um objeto que está lá na França, que é o le quilo, né? Tá vendo o francês, Pablo? Né? Do mesmo jeito que lá na França existe um objeto chamado le quilo, que ele padroniza o quilo, né? Quando eu falo que eu tenho 80 quilos, eu tenho 80 vezes aquele objeto. Existe um material, um objeto, né, que é utilizado para padronizar a massa de átomos. Esse material é o isótopo 12 do carbono. A unidade de massa atômica ela equivale a 1/12 da massa do carbono de número de massa igual a 12. Então, uma unidade de massa atômica foi padronizada. Isso, os cientistas escolheram esse padrão, né, se eu não me engano, em 1962. E aí, você tem lá 1/12 da massa do carbono 12 como sendo uma unidade de massa atômica, nosso padrão. Nós vamos medir a massa de outros átomos comparando com esse 1/12 do carbono 12. Quantas vezes esse átomo é mais pesado, na verdade tem maior massa do que 1/12 do carbono 12. Esse vai ser a sua massa atômica. Ó, detalhe, por que eu falo carbono 12? É porque existe um detalhezinho chamado aqui isótopos. O que são isótopos? São átomos de um mesmo elemento, ou seja, que possuem o mesmo número atômico, porém eles possuem diferentes números de massa. Existe o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Eles têm ali diferentes massas, mas eles são átomos todos de carbono. Por que eles são todos átomos de carbono? Porque o que define ser átomo de carbono é o seu número atômico, é o número de prótons que tem no núcleo dele. Então, quando você representa aqui, ó, embaixo e em cima, embaixo do nosso elemento, nós temos o número atômico, que indica que elemento é, e esse número atômico é igual ao número de prótons. E em cima, nós temos o número de massa, que representa a soma de prótons e de nêutrons, que seriam as partículas que têm massa considerável dentro do átomo. Pavanelli vai explanar um pouco mais sobre o assunto para vocês. Então, galerinha, pira só aqui, ó. Uma coisa que a gente fala muito lá na atomística, que é quando a gente vai estudar o átomo, sobre prótons, elétrons, nêutrons, naqueles modelos atômicos de Bohr, Rutherford e por aí vai, a gente fala um pouquinho sobre como é a natureza do próton, como é a natureza do nêutron e como é a natureza do elétron. Só para você ter uma noção, o elétron ele é muito menorzinho do que o próton. O próton é cerca de mais de 1860 vezes maior do que o elétron. Então eu preciso juntar 1860 elétrons para ser o tamanho de um próton. Quer dizer então que o próton ele tem uma massa muito grande em relação ao elétron. Lembrando que é uma comparação. Quer dizer que a massa do elétron ela é desprezível perto da massa do próton. E é isso que a gente pode concluir. Que um átomo qualquer lá da tabela periódica, nós podemos ver aqui uma eletrosfera. Essa eletrosfera não é contada na massa de um elemento, na massa de um átomo. Por quê? Porque na eletrosfera é a região onde se situa os elétrons. Agora, no núcleo é onde nós temos prótons e nêutrons. Então, se eu tenho próton e nêutron, eu tenho concentração de cargas grandes, cargas pesadas, cargas obesas, entendeu? E que é de difícil locomoção. Você pode conhecer uma pessoa gordinho e pira só, velho, isso não é bullying, tá? Isso não é bullying. Eu só quero que você saiba que normalmente as pessoas mais gordinhas não se locomovem de forma mais fácil, né? Então elas têm às vezes uma dificuldade de andar. Eu mesmo, velho, quando eu vou jogar bola, eu asso as pernas, né? Justamente porque eu tô gordinho. Então a gente tem uma dificuldade de locomoção. E assim também é com as cargas. Os prótons e os nêutrons, eles têm dificuldade de locomoção porque eles são pesados.
Enquanto os elétrons, eles que orbitam, eles que se movimentam ao redor das outras cargas, porque o elétron tem massa desprezível. Uma coisa que a gente aprende muito, que é a lei da atração das cargas, né? Que o positivo atrai o negativo, e o negativo atrai o positivo. E isso está correto. Só que o positivo atrai o negativo e o negativo fica orbitando ao redor dele. Mas o contrário não é tão verdade assim, porque o negativo atrai o positivo, mas como o positivo ele é tão pesado, ele não consegue ir atrás do elétron, mesmo se sentindo atraído por ele. Então a carga de um átomo que fica no seu núcleo também é a concentração da massa de um átomo. Só para você ter uma ideia, nós temos aqui o carbono 12, né? O carbono ele tem 6 prótons e 6 elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. Ele também tem 6 prótons. A bolinha verde, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prótons. Só que o número de nêutrons não aparece pra gente. E se a gente pegar o número de massa e tirar o número de prótons, a gente vai chegar no número de nêutrons igual a 6. E é o que a gente pode ver também, né? E aí a gente vai ver que o carbono 12 ele é composto por 6 prótons, por 6 nêutrons e 6 elétrons. Tirando a massa do elétron, que é desprezível, como eu estou sempre frisando e mencionando para você, nós temos aqui então 6 prótons e 6 nêutrons e a massa de 12 U. Então quer dizer que cada U é equivalente ou então é bem próximo da massa do próton, é praticamente igual à massa do nêutron, que é praticamente igual a 1U. E esse 1U é uma outra unidade, como a gente já mencionou isso para você, que a gente pode traduzir isso para gramas. Olha que número grande, né? 1,66054 vezes 10 a menos 24 gramas. Nossa, velho, em vez de usar isso aqui, esse número todinho, muito grande, é como se fosse uma constante. A gente usa isso para 1U. E aí a gente pode fazer vários cálculos relacionados a U, que é chamado de unidade de massa atômica. Beleza? Tanto que a gente tenta simplificar. A química inteira, ela é trazida através de padrões. O padrão hoje é o carbono 12. Né? Como o tio Soneca falou, o carbono hoje é o padrão da química em relação à massa atômica, trazido pela IUPAC em 1961. Antes disso era o hidrogênio. E tem, quem sabe, daqui 100, 200 anos, o padrão não mude para outro elemento. Então sempre a gente faz uma ciência através de padrões, de comparações, fazendo uma relação entre os elementos, entre as cargas, entre os átomos envolvidos. Beleza, galera? Ficou claro para você? Se não, deixa nos comentários. Se sim, também deixa nos comentários e fala assim, #eu entendi. Beleza? É nóis. Então, galerinha, é isso daí. A gente já entendeu agora como medir a massa de um átomo, né? Os padrões de medida de massa de um átomo. Lembre-se sempre dessa definição. A definição é o que mais cobrado sobre isso aqui, ó. A massa de uma unidade atômica é equivalente a 1/12 da massa do carbono 12. Eu gosto de falar 1/12. Me lembra, bonito, né? Me lembra a minha infância, assim, quando eu, era... em vez de falar 1/12, eu gosto de falar 1/12. Fica bonito. É massa, sei, né? Parece elegante. Igual tipo assim, 1/8. Eu gosto de falar 1/8. Eu não gosto de falar 1/8. Exato, né? Fica bonito. Mas eu não sou chato não, tá, gente? Eu não sou aquele cara metido, não. Uhum.